Vamos lá? Então, vou fazer aqui as boas-vindas, né? Uma boa noite a todos, a todas, a todes. Sejam muito bem-vindos à live do Cinema em Movimento, Circuito Universitário, uma mostra de filmes sobre direitos humanos. Esse projeto é realizado pela MPC Filmes, com patrocínio da Petrobras e apoio do Ministério da Cultura e do Governo Federal. Nessa edição, nós estamos promovendo debates tanto no formato presencial quanto no online. Então, para quem nos acompanha de casa, o link do filme ainda está disponível no perfil e também no perfil da MPC Filmes. E hoje o centro da nossa conversa vai ser o documentário Para Onde Voam as Feiticeiras, dirigido por Beto Amaral, Carla Café e Eliane Café. Esse é um filme, sem spoilers, né, que mescla encenações e improvisos de sete artistas no centro de São Paulo e que nos convida, através disso, a refletir sobre preconceitos que ainda atravessam a nossa sociedade, como o racismo, a LGBTfobia, a desigualdade social e a violência de gênero. Então, é um trabalho que, de fato, desafia essas narrativas normativas e propõe, a partir disso, um novo olhar sobre os corpos e vozes que resistem no nosso Brasil. Hoje eu tenho o prazer de apresentar o nosso convidado, mais que especial para o debate, que eu tenho orgulho de também chamar de amigo, Vinícius Manfredini, que é bacharel em Relações Internacionais, pós-graduado em Direitos Humanos e Direito Internacional e mestrando em Relações Internacionais pelo PPGRI da UEPB, Universidade Estadual da Paraíba, membro do Núcleo de Pesquisa sobre Deslocados Ambientais. Um abraço aqui para o NEPDA, né? Que é um grupo que, de fato, cumpre um papel que é fundamental, com extrema competência e seriedade, numa área que ainda é muito negligenciada, porém cada vez mais urgente, né, visto que a gente vive num mundo que cada vez mais se torna um mundo de deslocados ambientais. Então fica aqui também o nosso merchan, mas o nosso reconhecimento, né. Vini também desenvolve pesquisas na área de direitos humanos, com foco em migração, refúgio e gênero, com ênfase em transfeminismo. Então, boa noite, Vini, seja muito bem-vindo. Eu tenho que te agradecer 1000 vezes por ter aceitado o convite. Essa live ela estava programada para acontecer ontem com a Natália Pereira, outra especialista no tema, né? Mas que teve imprevistos pessoais que a gente deseja aqui que muito em breve sejam superados, mas que só foi possível de ser remarcado e mantido por uma data tão próxima, porque o Vini, de forma tão generosa, aceitou esse desafio e, sobretudo, porque é uma pessoa que está permanentemente se preparando e se dedicando a esse tema tão importante. Então, Vini, bem-vindo, muito obrigada. Eu gostaria que tu começasse se apresentando, assim, em primeira pessoa mesmo, né? A gente sabe que os títulos acadêmicos, eles são muito importantes e são muito suados, né? Conquistados a muito custo, mas que eles também não nos definem completamente, né? Então, eu queria que tu começasse contando pra gente quem é o Vini, além desses títulos todos, e como que o tema dos direitos humanos e da diversidade sexual e de gênero passou a fazer parte da tua trajetória, né? Já para a gente iniciar mesmo como uma introdução também a essas categorias. Bom, gente, olá, boa noite a todos e todes. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Eu sei que foi muito rápido, mas eu me sinto muito honrado, feliz de estar aqui hoje. Bom, sou o Vinícius, como foi apresentado, e apesar de todos esses títulos acadêmicos, eu sou uma pessoa de quase 5 anos, na verdade, não 24, 25 anos. Desde criança eu sempre quis trabalhar com algo que fosse revolucionário, algo que pudesse trazer um tipo de transformação. Então, quando eu era criança eu dizia que eu queria ser um Power Ranger, porque eu queria salvar a humanidade. E quando a gente vai crescendo, vai percebendo que o mundo ele é muito mais complexo, muito mais gigante daquilo que temos, percebemos também as adversidades, né? Então, acima de tudo, eu sou um amante de vôlei, adoro assistir novela, sou viciada em malhação, coisas dos anos 2000, e tento fazer isso a minha rotina, fora do meu trabalho, fora dos meus estudos também. Então, é isso, eu sou essa pessoa, e falando um pouco sobre esse meu interesse, né, de onde despertou, como isso veio. Bom, como uma pessoa membro da comunidade LGBTQIAPN+, eu passei por
problemas, muitas dificuldades de identificação, de aceitação. Então, quando eu escolhi o curso para estudar, para trabalhar futuramente, escolher minha vida profissional, eu queria trabalhar com algo que trouxesse algum impacto para pessoas. E juntando ao voleibol, que é o meu esporte favorito, e onde tem atualmente na Superliga Brasileira uma atleta transgênero, que é a Tiffany Abreu, e conhecendo toda a história dela, vendo todo aquele debate que se iniciou ali em 2017 com a chegada dela, me fez despertar essa vontade de por que não estudar, por que não trabalhar em cima disso. Então, dentro da sala de aula, já trabalhei promovendo debates de gênero, debates sobre inclusão também, dentro de pessoas transgênero nos Jogos Olímpicos, que é também algo que nos últimos jogos, como foi noticiado, de inúmeras formas, várias fake news foram soltadas também, diante de algumas atletas. Então, é um desafio muito grande que temos e é um desafio que eu também faço parte. Eu também estou ali na linha de frente, né, desse combate, dessa guerra, como foi retratado no filme e também como temos no nosso ciclo social. Perfeito. Bom, Vini, aqui a ideia, então, do debate é a gente conseguir percorrer, de fato, assim, o documentário, né, acompanhando essa linha narrativa dele e problematizando algumas questões. Então, começando bem pelo começo mesmo, logo na primeira parte do filme, os atores, eles apresentam a proposta do projeto para os comerciantes da rua, né? Visto que a rua é o grande palco deles e acaba que quem está ali no entorno é uma figuração incontrolável, digamos assim, né? E ao fazer essa apresentação, eles apresentam para nós também, espectadores, né? E aí eu queria recortar aqui duas falas. A primeira, da Preta Ferreira, que ela diz assim, abre aspas, né? Nós vamos falar dos corpos precarizados, do preto, da preta, do gay, da travesti, do sem-teto, do indígena. E aí, mais à frente, Gabriel e Ave, outros dois artistas, eles complementam falando que eles estão ali tentando juntar, abre aspas, né, povos indígenas, povos negros escravizados aqui no Brasil, a comunidade LGBT, que é colocada como margem, como lixo, migrantes das regiões norte e nordeste e migrantes de África. Ou seja, estão tentando juntar uma parte considerável do planeta, né? Porque se a gente for juntar aí a população preta, mulheres, LGBT, QIA+, migrantes, bom, é todo mundo quase, né? Então, muitos grupos sociais que, num primeiro momento, podem parecer desconexos entre si, mas que convergem através disso que eles chamam de precarização. Então, eu queria começar aí, bem pelo começo mesmo, assim, nivelando o que nós entendemos por corpos precarizados, já que essa, eu acho que é a categoria-chave, assim, né, do documentário. Então, o que a gente está falando objetivamente, né, quando escuta e quando repete isso? Bom, quando falamos sobre corpos precarizados, como é mostrado também no documentário, é interessante pensarmos em tudo aquilo que a sociedade nos coloca, desde sermos pessoas marginalizadas, sermos colocados em lugares onde não nos pertencem, ser colocados em lugares onde nos colocam como pessoas indignas, pessoas hereges, até mesmo filhas do diabo, pessoas que não são dignas de ter um trabalho, que não devem ter trabalho, que não devem ocupar os mesmos espaços sociais que outras pessoas que são tradicionalmente familiares, que vivem uma verdade tradicional, uma moral. Então, somos sempre colocados contra isso. Somos sempre colocados, nossos corpos são colocados ali à margem da homofobia, da xenofobia, também da transfobia e todos os tipos de preconceitos. Então, esses corpos precarizados são corpos onde são negados pela sociedade, corpos onde não há uma oportunidade, não há uma política pública vigente por parte do Estado também de promover isso. Então, toda essa questão de sobrevivência, de existência, de resistência, vem também parte também desse princípio de corpos precarizados, porque nos faz perguntar quem somos, por que estamos aqui então, já que sou do norte, sou um homem pansexual, e trabalho com pesquisa voltada a transfeminismo. Por que a sociedade vai entender disso?
Então, quando eu pego essa ideia de heresia com ser filhos do demônio, unimos muitas coisas que ficam claras hoje, principalmente quando estamos em época de campanha política, onde a moral é colocada ali em debate, onde o que é certo e o que é errado prevalece, assim com o auxílio da religião, de certa forma, e outros grupos também dentro do parlamento, do Senado e também da nossa sociedade. Perfeito. Eu fiquei pensando muito, assim, a partir disso, dessa categoria, né, de corpos precarizados, e aí agora que a gente já nivelou, assim, né, temos uma ideia comum disso, a pergunta que fica me martelando na cabeça é, então, quem seriam os agentes, né, dessa precarização? Porque o Gabriel, nessa mesma fala que eu citei anteriormente, ele esboça uma possível explicação para esse processo, né? Ele afirma que esses corpos, eles são passíveis de precarização, passíveis de aniquilamento, né, que é a palavra que ele usa, por não se encaixarem para produzir bastante dinheiro para o capitalismo. Essa é a frase, né, dele. E eu concordo em partes e discordo em outras partes, assim, acho que talvez discordar nem seja a palavra, assim, mas acho que seria é uma frase que dá uma live, assim, né? A gente precisaria destrinchar ela por partes para conseguir captar, extrair essa lógica, assim, né? Mas de toda forma, claro, né? Isso não é também o foco aqui, mas de toda forma a sensação que eu tenho é que a humanidade, né, esse conceito que define uma pessoa como um sujeito de direitos, e aí direitos aqui que são palpáveis, né, como o acesso ao saneamento, a moradia digna, a cultura, enfim, a educação, mas também o direito de ser feliz, de se desenvolver humanamente, de ser pleno, de amar. Claro que a partir da ideia que cada povo, né, construir historicamente dessas categorias. Mas a gente pega essa humanidade, essa ideia, e a gente faz dela uma coberta que é menor do que o nosso corpo, assim, sabe? Então, sabe aquela coberta mesmo, assim, que a gente cobre a cabeça e aí deixa descobertos os pés, não... Assim, o mosquito sempre encontra um lugar para nos picar, assim, né? Porque não cabe todo mundo. Uma parte do corpo necessariamente sempre vai ficar descoberta, né? E aí, diante dessa constatação, de que essa coberta ela é insuficiente, então vão ter corpos que não vão ser vistos com humanidade, o desamparo ele se torna um projeto, né? A precarização ela não é um efeito colateral, ela é, se a gente não pode dizer, afirmar categoricamente que ela foi planejada, ela no mínimo ela é alimentada e retroalimentada por todas essas variáveis, né? Gênero, raça, localidade, enfim, geografia, né? Tudo mais. Não sei se eu me faço entender também, né? Mas. E aí a pergunta que me fica a partir disso é quem fez essa coberta, né? Quem foi, assim, que produziu isso de maneira insuficiente, né? Quem escolhe os corpos que vão ficar destapados? Quem escolhe essa parte do corpo, né, da grande humanidade que não vai ser visto, que não vai ser dado o direito de ser visto como humano? E aí, certamente, né, tem muitos agentes envolvidos na manutenção dessa precarização, mas também queria pensar, então queria pensar um pouco isso primeiro contigo. Eu sei que essa é a pergunta de US$ 1 milhão, assim, né, é isso, a gente está nessa investigação, né, há quanto tempo, mas talvez isso também nos dê pistas de como que a gente pode, então, fabricar uma nova coberta, né? É possível fabricar uma coberta em que caibam todos, né? Em que tenha calor para todo mundo. É esse caminho, assim, um pouco. Não sei se. Sim, porque é uma complexidade muito grande quando vamos pensar em sociedade, quando vamos pensar em questões sociais, econômicas, socioeconômicas, políticas. Então, não é muito difícil nós tentarmos falar do agora sem voltar lá atrás, entendeu? De onde começou tudo isso, se voltarmos ali para a parte histórica, a Grécia Antiga, nós vemos ali que as relações homoafetivas elas passaram a existir, onde tem toda essa construção e também tem essa negação também, entendeu? Então, um dos agentes
posso classificar atualmente é o próprio Estado, porque o Estado também contribui com essa construção social. Parte dele faz isso com que as questões de preconceito, de toda essa termos rechaçados vem dessa questão, parte desse princípio de fake news, princípios bíblicos também. Então, se formos ali voltar para a parte do filme, onde entra aquele grande conflito entre a Bíblia, se a Bíblia está certa ou está errada, e se formos voltar mesmo lá para os primórdios, vamos ver também que tudo aquilo que era certo para aquela sociedade, para aquele contexto, para aquele período, estava tudo bem, mas aquilo que era errado tinha que ser aniquilado porque não era digno de viver em sociedade, porque era um perigo, era como se fosse uma doença contagiosa e que poderia pegar para várias outras pessoas. E quando pegamos esse tipo de pensamento lá atrás e tentamos colocar na nossa atualidade, vemos que isso ainda predomina na sociedade atual. Ainda predomina com base em princípios que são infundados, de certa forma, porque nem tudo pode se basear em um livro, nem tudo se pode basear no que foi há 100, 200, 50 anos atrás. Então, vemos uma sociedade totalmente nova, altamente tecnológica, onde a globalização e o capitalismo estão ali, todo fervor, mas também vemos essas consequências ainda mais altas, ainda mais relevantes, que precisam ser notadas. Então, é por isso que eu coloco o Estado como principal agente, mas assim como questões voltadas à educação, onde pessoas transexuais, por exemplo, não têm o direito de usar o banheiro, não têm o direito de usar o seu nome social ali, porque são menores de idade, são confusas, não sabem o que querem, então tem o seu direito desrespeitado, tem a sua conduta de forma que é questionada o tempo inteiro sobre quem é você, por que, que você é isso, por que, que você não persegue um outro caminho, por que você não vai, por exemplo, à igreja, porque acho que você não teve uma família que pudesse te dar um suporte necessário para você não seguir por esse caminho. Então, por todos os lados somos aniquilados, somos, de certa forma, descobertos também, sabe? Temos esse desamparo. E quando eu falo de resistência, luta contra o sistema, é justamente isso, de podermos promover essa mudança, essa revolução. Então, é muito difícil chegarmos a um X da questão, ou uma resposta concreta da pergunta, sem voltar lá atrás e colocar essas inúmeras ramificações que existem na sociedade brasileira, onde há uma pauta política, onde se é possível usar ou não um nome social, se é possível usar ou não um banheiro. Então, isso é muito retratado, esse recorte é muito feito dentro do próprio documentário também, mas é um recorte social muito forte que temos hoje. Então, o Estado ele é um grande, ele é o principal responsável, porque é onde ali as vozes, né, onde há essa democracia, onde as pessoas votam a favor de uma moral que não se aplica a todos. Entendeu? E até chega até mesmo ser inconstitucional. Porque se formos pegar lá o artigo 3º da própria Constituição Federal, o artigo 5º, que falam sobre o direito para todos, entendeu? O direito para essas pessoas também, para nós, entendeu? Nós não somos aquelas pessoas, somos as pessoas como qualquer outro. Então é muito revoltante, mas é muito difícil responder isso, porque é uma complexidade muito grande daquilo que foi construído socialmente por séculos, décadas. Babado, né? Então, Eu, eu fico muito. É isso, né? É difícil a gente conseguir pensar para além das instituições, assim, né? E desse próprio Estado, que é quem está no nosso cotidiano e que, de fato, as políticas públicas ou a ausência delas fazem a manutenção dessa precarização, sem dúvida alguma, né? Inclusive através da invisibilização desses corpos, né? Mas também é muito difícil a gente conseguir olhar assim, mas também muito necessário, né? Fico pensando essa própria hierarquia entre os corpos que tu traz, né? Como que é um dispositivo inaugurado pela colonialidade, né? Então é um dispositivo colonial de fato, né? Essa hierarquia, não que aqui a gente não tivesse a noção do diferente, né? Que
que somos e de corpos, de experiências de vida, de maneiras de existir que são diferentes. Mas essa hierarquia entre o que é ser diferente, né, de que vai existir um melhor, um pior, o céu, o inferno, o branco e o preto, essa dicotomia em que o outro, né, essa diferença sempre vai legitimar esse desamparo, né, que eu me referi ao início, é um dispositivo colonial, né? Ele é inclusive ele antecede a própria construção do Estado moderno, assim, né? Então é difícil também pensar que um agente dessa precarização não é esse modelo social, econômico que a gente criou, né? E que se alimenta a partir dessas hierarquias. Então, tem um corpo, é isso, né? A gente, por muito tempo, a gente legitimou que a parte do corpo que ia ficar descoberta era porque ela não tinha alma, né? No caso da escravização e tal. Ou tinha alma, mas precisava ser ajustada, né? Ser catequizada. Depois a gente também vai criando outras filosofias para legitimar tudo isso, né? Mas sempre com base nessa hierarquia que então e que hoje a gente vê, né? Então vai legitimar, enfim, que mulheres ganhem menos, que outros corpos sequer entrem, né, no mercado de trabalho digno, mas ainda assim estão produzindo, né? Essa marginalização ela também faz parte, ela também serve, né? Desculpa. Não, imagina, é porque chega até a ser contraditório quando pega aquela fala sobre um prejuízo ao capitalismo. Porque é um prejuízo se pessoas trans não podem trabalhar, por exemplo, se pessoas pretas não podem trabalhar, não podem ter acesso ao mercado de trabalho, onde são excluídas só pela voz, pelo tom da pele, pela sexualidade, pelo seu gênero, sabe? Então, vivemos uma sociedade muito hipócrita, muito contraditória também. Então, vamos sempre viver em busca do que é certo e o que é errado, viver sempre nessa dicotomia de céu e inferno, entende? Então, até quando vamos continuar sendo isso? Até quando vamos continuar vivendo uma sociedade que produz isso? Produz e consome, entendeu? Como questões voltadas à pornografia, à prostituição, onde isso é um meio que é encontrado para que essas pessoas, para que esses corpos consigam se manter, consigam sobreviver, consigam existir, entendeu? E as pessoas que mais criticam, que mais julgam, matam, são as pessoas que mais consomem. Então é uma sociedade muito hipócrita, contraditória. Eu também fiquei viajando nessa parte, né, de que a nossa precarização seria, né, a gente seria passível disso por não produzir o suficiente. E aí fiquei pensando, então quem é que produz essa sociedade, né? Se os pretos, as mulheres, gays, travestis, trans, migrantes não produzem, quem é que está produzindo, né? Porque a gente é uma parcela muito grande dessa população. E aí, então, o que a gente está entendendo por produzir, né? Fiquei me perguntando muito isso, assim. Uma, porque a gente produz. Dois, porque mesmo quando a gente não produz, talvez, nessa ideia que se tem no senso comum, a gente também está produzindo. Vejam as mulheres, né, com o trabalho do cuidado. É um trabalho que não é considerado, que é invisível, que é não pago, e que gera e que faz tudo isso rodar, né? Faz toda essa engrenagem ser possível. E, ao mesmo tempo, eu acho que gera a falsa armadilha de que, bom, então se a gente é passível de precarização porque não está produzindo bastante, quer dizer, então, que se a gente produzir muito, seja lá o que isso significar, a gente vai estar, né, vai estar livre, então esse é o caminho, aí eu me liberto, porque, né, toda pessoa, todo corpo desviante quer essa receita, né, como é que eu me livro de todas essas violências? E desse jeito, é uma armadilha bastante perigosa e muito recorrente, assim, essa lógica no senso comum, né? Embora, é claro que a gente vive né, no mundo, assim, que tudo é uma grande mercadoria, mas tem coisas que não são. Então, assim, o acesso, o poder comprar, de fato, minimiza muitas situações de vulnerabilidade, mas não acaba com, né? É isso, não aumenta a coberta. Né? Tu pode conseguir entrar embaixo dela, mas assim, alguém vai estar de fora do mesmo jeito. Né? Exato. É totalmente complexo, né? Se voltarmos ali, por exemplo, na
própria ditadura militar, de 64 a 85, vemos ali nos anos 70 um movimento de drag queen crescendo no Brasil, indo contra esse sistema, né? Onde as baladas eram escondidas, onde os terreiros de candomblé de Umbanda eram escondidos também, viraram terreiros por conta da ditadura, porque era preciso cultuar ali, era preciso viver a verdade dessas pessoas, viver aquela religião, mas que para outra parte da sociedade aquilo era horrível, era errado, era passível de serem presos, torturados, como várias pessoas foram torturadas, como vários corpos foram torturados, entende? Então é muito complexo, é muito trabalhar essas questões, essas lógicas, essas óticas é sempre algo que nos leva a inúmeras ramificações. Eu vou seguir daí, amigo. Eu vou pegar esse gancho porque no segundo momento do filme, a atriz Ave, ela relembra da Operação Tarântula, que foi uma operação, né, criada pela Polícia de São Paulo no final da década de 80, então justamente final ali da ditadura, né? E era uma operação que tinha a justificativa de combater a AIDS, mas que na prática resultava na perseguição e extermínio de travestis. E aí, bom, a gente fala hoje isso como um pico, né, de violência no passado, né? Já passou muito tempo aí, 4 décadas, eu acho, 57. E aí, embora os tempos tenham mudado muito, né, desde lá para cá, e a gente não tenha mais o conhecimento de operações tão explícitas, né, tão sistemáticas como essa, o fato é que a gente ainda tem dados que revelam a persistência não só dessa violência estrutural contra essas populações, mas também a falta da responsabilização do Estado brasileiro pela proteção e pela integridade desses corpos, né? Então a gente ainda é o país que mais mata trans e travestis no mundo. A gente tem uma expectativa de vida dessa população alarmante baixa, assim como a sua representatividade em cargos públicos, nas universidades, né, empregos dignos. E a gente poderia ficar aqui a noite inteira tecendo esse retrato muito doloroso, né, dessa população. Mas diante disso, que eu queria te perguntar, que eu quero te aproveitar, assim, também, aproveitar as suas áreas de especialização, para entender como que essa realidade da população LGBTI brasileira, ela se articula com a situação da população LGBTI refugiada, né, ou migrante no Brasil. Porque, afinal de contas, essas pessoas chegam ao Brasil buscando proteção, né, ou, no mínimo, enfim, condições mais dignas de conseguirem produzir e reproduzirem a sua vida. Mas elas também encontram um país que é marcado por essa violência, né? Então, existe de fato uma maior segurança para quem busca refúgio aqui? Como que é essa realidade? Isso são problemas só dos nacionais? Sim, bom, uma pergunta muito boa, inclusive. Trabalhar com refugiados LGBT na pesquisa, na prática, é algo totalmente difícil de se trabalhar, de certa forma. Por quê? Porque não temos um número exato sobre quantas pessoas são refugiadas, que têm um seu reconhecimento. Se pegarmos ali um dado do Acnur 2023, tiveram 100 pessoas. Mas quantas pessoas dentro do Brasil que existem leis? Existe a lei 7.716 barra 1989, junto com os artigos da Constituição Federal, o terceiro e quinto, que falam sobre essa proteção, que falam sobre a pena que pode ser aplicada a quem comete tais crimes, tais delitos. Quando falamos sobre isso, não temos uma margem sobre quantas pessoas deslocadas internas temos. Hoje, no mundo, temos essa nova pauta, a gente busca um novo conceito para o que é um deslocado interno. Deslocado interno são pessoas que também podem ser consideradas migrantes, é uma parte da migração que se acomete devido a desastres naturais, ações humanas, violência, assim como o refugiado também pode solicitar um refúgio, o indivíduo pode solicitar um refúgio se for perseguido por questões de discriminação sexual ou de gênero. Então, atualmente no Brasil nós não temos essa margem, mas se formos pensar quantas pessoas são expulsas de casa aos 13, 14, 10 anos, viver na marginalidade, viver na rua, nas margens das calçadas,
tendo que se vender seu próprio corpo para poder se manter. Então, é um desafio grande que temos, enquanto pesquisador, é um desafio grande ter esse quantitativo de pessoas. Porque, se formos ver, analisar ali no filme, estamos ali vendo o centro de São Paulo. Eu já morei em São Paulo, então São Paulo é uma cidade enorme, você encontra de tudo em São Paulo. Desde imigrantes a, enfim, prostituição, tudo você encontra em São Paulo. E no centro de São Paulo é onde tudo que é aquilo que é mal visto é colocado lá, né, na sociedade. Então, quando vamos ver alguns documentários, alguns filmes, por exemplo, Andréa de Maio, Cris Negrão, que foram pessoas muito populares nesse centro de São Paulo por questões de prostituição, eram duas mulheres trans também, e que enfrentaram todo tipo de preconceito racial, preconceito quanto à sua identidade. Vemos o quão é difícil trabalharmos isso. E elas relatando o quanto elas acolheram, o quanto elas trabalhavam em cima dessas pessoas para poder ter um dinheiro, para poder protegê-las. Vemos como esse cenário de resistência ele sempre veio dentro da gente. Porque se fôssemos esperar do governo, do Estado, de algumas organizações, isso não ia ser promovido. Então, uma lei que foi ali vista em 2019, se não estou enganado, que só foi ali concretizada de fato, que homofobia é crime, transfobia é crime também, e que essas leis estão atreladas ali à questão de injúria racial. Essas questões são muito tardias. Quantas pessoas já não morreram nas ruas, sabe, nas esquinas, quantas travestis já não morreram nas esquinas, quantas pessoas já não tiveram que raspar suas cabeças e colocar uma Bíblia embaixo do braço para poder viver uma verdade que não era delas, ou quantas pessoas, homens gays, mulheres lésbicas, homens, mulheres bis, pansexuais, assexuais, agêneros, tiveram que viver uma realidade que não era delas, que só se descobriram aos 40, aos 50, aos 60, porque poderiam morrer, poderiam não estar em casa, não poderiam ficar sem comer, aquele pânico que era colocado, que era instaurado. Então, quando vamos associar esse desafio aos deslocados internos, aos refugiados, vemos que é um número incalculável, infelizmente. É um número incalculável, porque precisa de leis específicas, políticas públicas eficazes que possam abarcar isso, que possam abraçar isso. Então, é um desafio que temos na sociedade atual, principalmente aqui no Brasil. O Brasil hoje ele é um dos países que mais acolhe pessoas do mundo inteiro, é um país referência. Busco dizer que na América, apenas Brasil e Canadá, ali tem Colômbia também, mas Brasil é uma referência em acolher pessoas refugiadas, em tentar integrá-las na sociedade. Porque o refúgio ele é um passo a passo. Você protege, acolhe e integra na sociedade. E como vão ser integradas milhões de pessoas que foram colocadas nas ruas? Como elas vão ser integradas ao mercado de trabalho, a uma universidade, a uma escola? Então é um trabalho que ele é árduo, ele é muito difícil, difícil até de pensar por onde começar, entende? Então é necessário começar logo. Já começou, mas essas questões complexas, elas precisam ser resolvidas, elas têm como ser resolvidas, sim, com certeza. Eu fico. Nossa, pensei em muitas coisas aqui enquanto estava falando, né? Tem nem por onde pegar agora. A primeira é isso, né? Essa pergunta vem justamente porque eu tenho a impressão que muitas vezes quando a gente fala em refúgio, né, e pensa ele enquanto um instituto internacional, se tem uma ideia na sociedade de que essas pessoas elas são privilegiadas, né? E a xenofobia faz a gente operar um pouco nessa lógica, né? Então, essa pessoa que vem de fora, se é um refugiado branco, de olhos claros, ele vem dar alguma coisa. Seja, né, a gente já pressupõe que é uma mão de obra especializada, ele vem
nos dá alguma coisa. Agora, quando é um imigrante, então, né, do sul global, preto, a gente já pressupõe o contrário, ele vem só retirar. E aí o Instituto Internacional, para ele, opera como um privilégio, né? E é o contrário, quando as pessoas me perguntam quais são os desafios, né, também trabalhando na área de migração e refúgio, eu sempre digo, bom, os problemas são que eles têm são os nossos e os deles, né? Ou seja, eles acumulam os nossos problemas, os mesmos que os nacionais enfrentam, que estão relacionados à desigualdade social, né? Então, a falta, enfim, de acesso a serviços, a violência, tudo isso, mas com o adicional das condições derivadas do deslocamento forçado, né? Então, a exclusão social, o estigma, a barreira da língua, a xenofobia, as sequelas emocionais, físicas, psicológicas, né, do deslocamento. E eu fico pensando na população LGBTQIA+, por exemplo, que a gente, quando pensa nessas fases, assim, até chegar na integração, a nossa primeiro movimento que a gente faz quando recebe uma pessoa da comunidade, um imigrante, um refugiado, a gente quer apresentar pessoas da mesma comunidade, né? E forma grupos, assim. Então, venezuelanos com venezuelanos, haitianos com haitianos, colombianos com colombianos. E muitas vezes, e aí olha a diferença, né? Porque o que para uns pode significar o conforto, para quem vem de um país já nessa condição de não ser aceitado no seu lugar de origem, né, nessa comunidade, por enfim, homofobia, transfobia, outras coisas, sem generalização também, né, gente? Não é assim que se opera sempre. Mas, muitas vezes, essa integração, ela também pode ser uma dificuldade, né, dessa... Então, assim, só para ilustrar como é importante a gente pensar gênero, sexualidade, tudo isso, em todos os temas, né, inclusive na migração e refúgio. E aí, nessa tua fala, né, da ausência de dados, eu já queria te perguntar, ia ser justamente a minha próxima pergunta, assim, porque é muito importante a gente ter esses dados para conseguir pautar políticas públicas, para pensar alternativas, para pensar, né, em tudo, assim, até inclusive uma pauta política, né? Sem dados a gente é como se não existisse, né? E aí, Vini, eu queria que tu falasse um pouco assim sobre esses desafios, né? Porque os próprios estudos de migração e refúgio, eles já são por si só uma área de pesquisa super negligenciada, né? No próprio curso de Relações Internacionais, a gente sequer tem isso como uma disciplina obrigatória, né? O que dizer, então, de outras áreas, como serviço social, psicologia, medicina, enfermagem, pedagogia, né? As licenciaturas, enfim, outros cursos técnicos que vão formar profissionais que vão estar lá na ponta, né? Construindo esse serviço de proteção, de garantia de direitos, para que essas vidas não sejam reduzidas a um mero assunto de segurança nacional, né? Porque a gente só trata como entra e como sai. Mas e a vida, e esse meio, né? Entre a entrada e a permanência, ou a saída, se quiser, e tal. E aí eu queria te perguntar, né? Então, queria que tu explicasse um pouco, primeiro, o que significa estudar migração e refúgio a partir das lentes de gênero e do transfeminismo, e como, né, como que essa abordagem contribui para essa compreensão mais aprofundada mesmo dessas experiências, desses desafios. Já, né, entendendo que, bom, a outra pergunta ia ser justamente como é que é essa produção, né? Por que ela é tão pequena, então? Né? Vou atualizar a pergunta. Por que ela é tão incipiente ainda? Bom, como você mesmo antecipou, nós não vemos isso no curso de Relações Internacionais, no curso de Direito, Medicina, licenciaturas, etc. Isso não é visto, entendeu? É muito raro ver um lugar onde se estuda gênero. Eu, por exemplo, vim estudar uma disciplina de feminismo negro porque era uma disciplina optativa durante a pandemia. E quando eu estava ministrando a disciplina de antropologia cultural na universidade, com a professora Silvia, que é antropóloga, jornalista e tal, maravilhosa, ela falou assim, o que você quer incluir na disciplina? E eu falei, estudo de gênero. Ela, como assim estudo de gênero? Estudo de gênero, porque é muito importante que a antropologia ela possa ensinar isso, possa incitar esse debate. Então, trabalhar com gênero além do binarismo. E ela ficou, assim, chocada no começo, com a ousadia também, né? Porque é difícil você encontrar uma pessoa para
fazer um trabalho acadêmico. Eu tenho 2 artigos ali que estão na geladeira, porque não tem quem me oriente, por exemplo. E sabemos que na academia você só consegue publicar um artigo se você tiver um título de mestre, doutor, mais doutor ainda, entendeu? E tem que sempre estar em colaboração para esse artigo valer mais, contar mais pontos e tudo mais. Quantas produções acadêmicas, quantos debates poderiam ter sido feitos ou podem ser feitos dentro desse ciclo universitário que não é feito, entendeu? Porque existe essa hierarquia, essa demanda, essa questão de ser algo inovador ou não, sabe? Então, dentro da migração e do refúgio, é, ali no cenário de relações internacionais na Paraíba, temos só a Universidade Estadual da Paraíba e uma professora, que é a minha orientadora, somente. Quando vamos tentar ir para a Federal da Paraíba, não tem. Quando vamos ver alguns programas de relações internacionais de pós-graduação, mestrado, doutorado, é raro você encontrar isso. Será que é porque é muito difícil, é muito conteúdo, é muito complexo? Entende? Então, quando vamos para a pauta de gênero, alguns cursos nós conseguimos encontrar ciências sociais, até mesmo relações internacionais em alguns lugares, podemos conseguir encontrar, mas sempre seguindo a lógica binária, entende? Sempre seguindo a lógica binária. E quando eu trouxe isso para antropologia social, para antropologia, desculpa, trabalhando essa questão das ciências sociais, foi justamente para além do binarismo, explicar como foi construída a sociedade ali onde o homem prevalecia e onde a mulher começou a aparecer no cenário e onde pessoas que não se identificam nem com gênero nem com outro começaram a pertencer àquela sociedade, a aparecer, entende? E há um surgimento para isso, há um surgimento de fator histórico, né? Factual, mas não há mas é uma identidade, entende? E é muito difícil quando vamos estudar isso, quando eu vou falar sobre transfeminismo, é muito difícil. Primeiro porque não é meu local de fala. Eu tô agindo ali como um agente observador, para poder promover trabalhos. E trabalhar com transfeminismo é você ir dos direitos humanos, é você pegar pautas das ciências sociais, é pegar a psicologia também, para poder tentar explicar como se dá e tudo mais esses eventos. Então, tem, sei lá, algumas poucas pessoas que trabalham com isso, questão de corpo e gênero. A Judith Butler, por exemplo, ela é a minha principal referência nesses trabalhos. A T.M. Koyama, Leslie Feinberg e algumas outras autoras também que são muito importantes. Mas quando vamos associar isso dentro das disciplinas, dentro das atividades extracurriculares, quase não tem. Quase não tem isso, quase não existe, porque é algo muito complexo, muito difícil de se ver, mas todo dia é visto na sociedade, todo dia é compartilhado na internet que ocorreu alguma violência de gênero, alguma violência contra uma pessoa preta, contra uma pessoa indígena, contra, sabe, questões e tudo mais. Isso é sempre compartilhado, mas isso nunca é vivenciado em sala de aula. Então, o que poderia ser feito? Políticas públicas, disciplinas que pudessem educar isso, principalmente na licenciatura, onde é muito importante, porque se você vai estar ali numa sala de aula, você tem que estar pronto para receber todos os alunos, de diversas classes sociais, de identidades diversas, vindo de famílias diversas também. Você precisa abraçar todos eles, porque você é um educador. Entende? Assim como empresas também. Hoje vemos muitas empresas que trabalham com diversidade e tudo mais. Mas será que realmente trabalham? Você só contrata uma pessoa para fazer um merchan no dia da luta contra a LGBTfobia, ali em maio. Entende? Que até que ponto vai essa diversidade? Será que eu vou deixar de contratar essa pessoa porque ele tem uma voz mais fina? Ou porque ela é muito masculina? Então, esses problemas sociais, eles são inerentes, eles são a essa interseccionalidade também, que um problema, uma coisa que é vista socialmente como errada, se atrela a outras, e aquela pessoa não é digna disso, ela é indigna. Então é importante colocar isso nas salas de aula, desde ensino fundamental médio para ensino superior
ímpar também, porque estamos preparando profissionais. Eu, como professor, eu tenho que ter responsabilidade por aquela pessoa que eu estou formando. Eu não posso apoiá-la a falar uma coisa que não é infundada, não existe, entendeu? Então é um desafio muito grande, claro. Eu acho que tudo que falamos aqui são desafios, mas que é importante isso existir, isso prevalecer no Brasil, principalmente, que é o país que, por mais que existam leis de proteção, mas é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Ai, é difícil, né? Pensar toda essa realidade, né? Que é tão complexa, assim. E manter também a esperança, né? É, Mas, amigo, eu queria. Bom, o tempo passou voando, né? A gente está quase chegando aqui no nosso tempo. Então, vou passar para a nossa última pergunta, para a gente conseguir, né, debater com calma. Mas eu tenho pensado muito, assim, no último tempo, uma frase que é da Célia Amorós, uma espanhola, e que ela fala que conceituar é politizar, né? E isso, eu acho que para nós, para esses corpos, né, subalternizados, isso é uma coisa fundamental, né? Essa é uma virada de chave, assim, na vida, porque na nossa vivência, é isso, né? A gente até entender que isso é um processo que não é privado, né? Não tá atrelado ao nosso caráter, não são violências, né, que a gente mesmo é responsável por elas, né? Então, quando a gente tira desse privado, assim, entende que não, essa violência, isso que tu fez tem nome, e é isso, né? Eu não sou uma louca, eu não sou uma histérica, né? Isso tem nome. Então, esse poder mesmo da conceitualização, assim, das coisas, né? Tu citou o exemplo da transfobia e do crime, né, de homofobia, que foi uma decisão de 2019, ou seja, ontem, né? Até então, todos esses crimes, o próprio feminicídio, né, que também, se eu não me engano, é 2014, por aí. Até então, esses crimes eles eram chamados de motivo torpe, banal, crimes passionais, né? O próprio, enfim, crime de racismo, né? O entretenimento com essas violências, às vezes até hoje, né? Chamado de opinião pessoal. Então, isso para ilustrar o poder que tem da conceitualização, né? Para a gente retirar, não, olha, um jovem preto, ele morreu baleado, o nome disso é extermínio da juventude negra, né? Isso tem nome, isso tem projeto, isso tem jeito, né? Tem jeito de mudar. E aí, pensando isso, assim, esse poder, eu queria, nessa última parte, perguntar, então, quais seriam, assim, na tua visão, os conceitos chaves, ou o conceito-chave, ou o livro-chave, a obra-chave, que para ti é indispensável para a gente entender a complexidade da diversidade sexual e de gênero no Brasil, assim. Enfim, pode ser qual é o conceito, qual é o livro, o autor que tem, assim, primeiro que fez aquele efeito de, meu Deus, é isso então, sabe? Assim, aquela coisa que desvenda, assim, os nossos olhos e que tem orientado, né, a tua vida acadêmica, enfim. E aí também ficar à vontade para fazer essas considerações finais. certo, certo. Olha, existem muitas formas que podemos ver, estudar, assistir, mas vamos pegar coisas palpáveis. Vamos pegar a Erika Hilton, por exemplo, que está ali como a voz da comunidade LGBT, principalmente das mulheres trans. Pegar ela como voz, porque a postura dela é didática, o ato dela debater é didático também. Então, não vamos colocar coleiras nas pessoas, na sociedade, para, olha, isso é dessa forma, isso é daquela forma. Não vamos tentar trabalhar com alguma forma de uma educação primária. A gente sabe que isso não é eficaz porque dentro de casa existe um homem ou uma mulher que acha que aquilo é errado porque alguém ensinou que é errado. Então, é uma chuva, uma consequência de coisas de construção social que nos fere, nos atinge. Mas pegarmos ali Erika Hilton, que está ali botando a cara no Senado,
principalmente ela, a Duda também, de Belo Horizonte, alguns outros políticos, mas vamos focar na Erika Hilton, que é uma mulher preta, uma mulher trans, uma mulher que foi expulsa de casa, foi colocada nas esquinas para poder ter o que comer, para poder ter o como sobreviver, e virou um símbolo de resistência. Então, ela é uma forma didática, prática, tranquila, que a gente pode entender, pode ver no discurso dela aquilo que é pregado e como ela rebate alguns discursos como isso não é para a sociedade, dela falar que eu acho isso na sua casa, entendeu? Porque ali não é lugar, ali é o lugar do povo, e nós somos o povo também. Não existe essa diferença, assim, tipo, vocês são um tipo de povo que fica aqui nesse lugar, nessa esquina, nessa caixa, e aqui nós vamos votar, vamos exercer a nossa cidadania. Não, todo mundo vota. Todo mundo é cidadão, todo mundo é reconhecido em território nacional por isso. E enfim, existem várias formas de estudarmos sobre isso, se for para algo mais teórico. Pode pegar Judith Butler mesmo, pode pegar Lélia Gonzalez, pode pegar questões bem rápidas, assim, sabe? O próprio site da ONU, o Acnu, a gente pode ver também sobre essa luta, esse tipo de... essas formas onde podem ser trabalhadas para poder haver políticas públicas melhores, com maior qualidade, para poder abraçar essas pessoas e poder promover uma mudança social, de fato. Documentários como esse que trabalhamos hoje, mas documentário como o documentário Existir, do André Costa, que é um amigo meu, documentário de 15, 20 minutos, que passou, vai passar no cinema no Rio de Janeiro, super tendencioso a ser premiado, tende a ser premiado, porque falam de realidades diferentes. Fala sobre uma mulher trans do interior da Paraíba, um policial militar que é gay, um outro homem também que é, além de ser gay, é um homem preto, e como ele tem que viver naquela masculinidade tóxica, e uma mulher bissexual. Então fala sobre esses cenários de uma forma didática, prática, em pouquíssimos minutos. Então, temos aí representações artísticas também, que volta e meia falam, Lineker, Pablo Vittar. Então, o Brasil ele se tornou um centro muito pluralizado. Nós conhecemos o Brasil como algo plural. A cultura é muito forte aqui no Brasil. E temos vários tipos de cultura, seja no norte, no nordeste, no sul, no sudeste, no centro-oeste. São culturas diferentes, são costumes diferentes. Mas quando vamos trabalhar sobre direitos humanos, o direito de pessoas LGBT, direito de povos indígenas, direitos de pessoas pretas, nós precisamos também trabalhar isso com atenção, dar atenção a isso, dar voz a eles, nos dar voz também, porque eu também sou uma pessoa LGBT. Então, até quando vão calar essa sociedade, sabe? Não é um homem cis, branco, hétero, que vai ter que explicar sobre o que é isso. Se existem várias vozes tentando ali entonar o timbre, sabe? Tentar participar, que são caladas, são silenciadas. Então, nós precisamos cobrar isso dos nossos representantes também, sabe? Isso vai na sala de aula, isso vai desde o nosso dedo ali no confirma, nas eleições. Então, a forma didática é observar, é ouvir as pessoas. Acima de livros, de artigos científicos, temos que ouvir essas pessoas, abraçar essas pessoas, entendeu? Entender essas pessoas. Porque Ler, né? Ler essas pessoas, além de... isso, entendeu? Então é preciso ver essa questão de esse pensamento de comunidade. Somos uma comunidade LGBT, ok? Temos as nossas lutas, temos as nossas igualdades e diferenças também. Temos esses problemas interseccionais dentro da comunidade. Temos, sabe? A sociedade é muito problemática, então é muito complexa. Mas é importante que haja isso, para que possamos... Exato. Tirar desse... A sociedade brasileira é uma sociedade que fetichiza muito esses corpos, né? Então, a gente consome esses corpos o tempo inteiro, né? Então, aí os dados da pornografia brasileira, né? Que consome majoritariamente conteúdos enfim, né? São retratos, são simulações de violências físicas, são muito problemáticas no quesito da faixa etária, então, que romantiza a violência, né? A violência sexual de menores.
e que também consome as pessoas trans e LGBTQIA+, dessa forma, né? Então, assim, é uma sociedade que consome o tempo inteiro, é a sociedade em que a gente se transveste o tempo inteiro também, né? Seja no carnaval, em, outra, em outros momentos, mas que não lê, que não escuta, que não quer ver, né? A gente teve muitas experiências nas sessões presidenciais, nas sessões presenciais desse filme, de presenciar um desconforto completo, assim, e de jovens, muitos, assim, de jovens, de um desconforto que não conseguia nem nomear, assim, mas era aquele desconforto de estar se deparando, de estar ouvindo, de ter que parar e olhar para aquele corpo, assim, né? Porque o documentário trabalha muitas essas discussões. Então, essa é uma relação muito doida que a gente tem, né? Então, acho que também, pessoalmente, esse é um lugar para a gente se autoeducar, né? Como sair desse lugar do fetiche, do desconforto, da desfamiliaridade, para uma aproximação ativa, assim, né? De escuta, de entender que nós também produzimos, nós também pensamos, nós também sabemos, né? A gente tem... Perdão. Nós também pensamos a nossa realidade e a gente também tem soluções e contribuições para esse país, né? Muitos de nós sabemos como ajeitar isso que nos desumaniza, né? A gente só precisa ter, além dessa escuta, esse poder também, né? E aí tu falou da Erika Hilton, a Erika aparece no documentário, né? Mais nova, assim, é coisa de uns 7 anos atrás, e a gente vê que ela já era dona daquela dicção maravilhosa, né? Não tolerarei. Ela já é assim, incrível, né? É uma metralhadora, assim, quando ela começa, não para, né? Então, para quem ficou curioso, ou para quem ainda não assistiu, o filme ele vai estar disponível até amanhã no link da nossa bio, desse perfil. Então, aproveitem para conferir, enfim, para compartilhar, fazer essa sessão em casa. A gente chega ao final, né, da nossa live e eu quero expressar minha profunda gratidão a quem acompanhou até aqui. A minha irmã estava assistindo, linda, maravilhosa. E também, mas em especial, é claro, né, para o Vini, pela imensa riqueza das reflexões compartilhadas. Eu estava lembrando mais cedo, Vini, que da primeira vez que eu participei de um espaço auto-organizado de mulheres, eu tinha 15 para 16 anos, assim, e quando eu voltei para casa, eu escrevi no meu diário, assim, encontrei meu lugar no mundo, é com essas pessoas que eu quero estar. E eu falei, é com pessoas inteligentes que eu quero estar. E porque, né, foi um momento, assim, de uau, de total ciência do quanto eu precisava aprender, assim, né? E essa inteligência não tem nada a ver com academia, né? Com uma função produtiva e tudo mais. Tem a ver com essa sensibilidade e essa vontade mesmo sistemática de desvendar o mundo para transformá-lo, né? Num lugar mais confortável para todo mundo. E aí, quando eu olho para o lado, né, quando eu olho para minha agenda de contatos e tenho lá pessoas como tu, a quem eu posso recorrer e pedir socorro e dizer, amigo, me ajuda, eu fico muito feliz, sabe? Muito satisfeita com essa escolha que eu fiz lá atrás. Eu acho que, de fato, eu ando acompanhada de pessoas muito inteligentes. Então, meu muito, 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 muito obrigada. Eu espero, então, que esse debate nos acompanhe aí, né, no nosso descanso nessa noite, e que nos acompanhe até os sonhos, né, que a gente possa sonhar com esse Brasil e esse mundo melhor, mais humano, onde todos os corpos possam existir, né, plenamente, sem medo. Acho que essa, de fato, é a melhor definição de liberdade que a nossa Nina Simone nos ensinou, e que ao acordar a gente esteja pronto, então, né, esteja pronto para fazer esse inédito se tornar viável, aquilo que a gente ainda não viu, mas que é totalmente possível, como nos ensinou o Paulo Freire. Então, aí a gente se vê fora das telinhas, né? Obrigado, gente, por ter ido, por estar aqui conosco. Obrigado, Manu, também, pelo convite. Sempre que precisar, eu vou estar por aqui. Assim como quem precisar de mim, só me procurar, que a gente pode conversar, trocar várias informações, horas figurinhas juntos. Muito obrigado. Procurem, gente, procurem. Vocês não vão se arrepender. Obrigada, viu, meu amor? Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, tchau, gente.